Olá e bem-vindo ao Universo Contado. Você já se perguntou como uma civilização tão avançada como a do Egito Antigo desapareceu sem deixar rastros? Ou como uma civilização tão antiga conseguiu construir alguma das maiores estruturas do mundo? Neste vídeo vamos explorar os 10 maiores mistérios do Egito Antigo e tentar desvendar os segredos que ainda estão escondidos. De obeliscos enigmáticos a tumbas nunca encontradas. Esta é a prova de que o Egito Antigo ainda tem muito a nos ensinar. Então junte-se a nós nessa jornada fascinante através do tempo e do espaço, enquanto descobrimos o que torna a civilização egípcia antiga uma das mais intrigantes e enigmáticas da história. Em 10º lugar, a construção das pirâmides de Gizé. As pirâmides de Gizé são um dos maiores e mais impressionantes monumentos do Egito Antigo, e até hoje há muitos mistérios que cercam a sua construção. Essas estruturas gigantes foram construídas há mais de 4.500 anos, em uma época que não existia a tecnologia e as ferramentas que temos hoje em dia. Uma das grandes perguntas que envolve as pirâmides é como os antigos egípcios conseguiram transportar as pedras gigantes que compõem as estruturas por longas distâncias e as colocaram no topo das pirâmides, que chegam a ter mais de 150 metros de altura. Alguns dos teóricos sugerem que as pedras foram transportadas em barcos pelo Nilo e depois levadas em rampa, enquanto outros argumentam que elas foram levitadas com o uso de tecnologia desconhecida. Além disso, há também o mistério de como os antigos egípcios conseguiram alinhar as pirâmides com tamanha precisão em relação aos pontos cardeais, já que a bússola ainda não havia sido inventada na época. E há ainda teorias sobre a função real das pirâmides, que alguns acreditam ter sido utilizadas como instrumentos de energia, como túneis para outras dimensões ou até mesmo como aterrissagens para extraterrestres. O fato é que as pirâmides de Gizé continuam a intrigar e a fascinar os estudiosos e visitantes até hoje. Em 9º lugar, a Esfinge de Gizé. A Esfinge de Gizé é uma das mais icônicas e misteriosas estruturas do Egito Antigo. Ela é uma figura mitológica com o corpo de um leão e a cabeça de um faraó, e está localizada próxima às pirâmides de Gizé. Acredita-se que a Esfinge tenha sido construída durante a Quarta Dinastia, por volta de 2500 anos antes de Cristo, mas ainda há muitas perguntas sem resposta sobre sua origem e função. Uma das questões mais intrigantes sobre ela é o motivo da sua construção. Algumas teorias sugerem que ela foi criada para representar o faraó Cáfaro, que mandou construir a segunda pirâmide de Gizé, enquanto outras teorias afirmam que ela foi construída em homenagem ao deus Sol Ra. Além disso, há quem acredite que a Esfinge guarde segredos sobre a história e a cultura do Egito Antigo, como túneis subterrâneos e salas ocultas. Seja qual for sua verdadeira função, a Esfinge de Gizé continua a intrigar e fascinar as pessoas ao redor do mundo. Em 8º lugar, o Templo de Luxor. O Templo de Luxor é um dos maiores e mais impressionantes templos do Egito Antigo. Construído no início do século XIV a.C., o templo foi dedicado ao deus Amun, considerado um dos mais importantes da mitologia egípcia. Uma das características mais marcantes do templo são suas enormes colunas, que chegam a ter mais de 20 metros de altura e são ricamente decoradas com hieróglifos e cenas da vida dos faraós. Entre os mistérios que envolvem o Templo de Luxor está a maneira como as enormes colunas foram transportadas até o local de construção, a cerca de 2 km da região de extração das pedras. Além disso, o templo contém muitos segredos ainda não decifrados em seus hieróglifos e inscrições, que podem ajudar a entender melhor a cultura e a história do Egito Antigo. Em 7º lugar, a maldição de Tutankhamon. Tutankhamon foi um dos faraós mais famosos do Egito Antigo, mas sua tumba também é conhecida por uma suposta maldição que teria causado a morte de várias pessoas que a exploraram. Essa maldição foi supostamente escrita na entrada da tumba e dizia que aqueles que perturbassem o descanso do faraó seriam punidos com a morte. No entanto, muitos acreditam que a maldição foi criada como uma forma de manter os saqueadores longe da tumba de Tutankhamon e proteger seus tesouros. Ainda assim, a morte inesperada de alguns membros da equipe que descobriram a tumba em 1922, como o próprio arqueólogo Howard Carter e seu patrocinador Lord Carnarvon, continua a intrigar muitas pessoas. Alguns teóricos acreditam que a maldição era real e foi causada por elementos tóxicos encontrados na tumba, como mofo e gás randônio, que podem ter levado à morte devido à exposição prolongada. Em 6º lugar, o Papiro de Turim. O Papiro de Turim é considerado um dos mais antigos e importantes documentos do Egito Antigo. Ele contém uma lista de faraós e dinastias, além de informações sobre eventos históricos, militares, políticos e religiosos que ocorreram durante seus governos. O documento é composto por uma série de fragmentos e foi descoberto em meados do século XIX.
Apesar de sua importância histórica, o Papiro de Turim ainda não foi completamente decifrado. Muitos dos hieróglifos contidos no documento ainda são um mistério para os especialistas, e há muitas informações que permanecem obscuras. No entanto, ele continua sendo uma fonte inestimável de informações sobre a história e a cultura do Egito Antigo, e muitos arqueólogos e estudiosos continuam a tentar desvendar seus segredos. Em quinto lugar, os obeliscos de Karnak. Os obeliscos de Karnak são monumentos impressionantes e imponentes que fazem parte do complexo do Templo de Karnak, em Luxor. Podem ser descritos como colunas altas e estreitas esculpidas em granito que se destacam na paisagem egípcia. O maior chega a 27 metros de altura e 340 toneladas. Eles foram erguidos durante o reinado de vários faraós do Egito Antigo, incluindo Tutmosis III e Ramsés II. Apesar de sua imponência e importância histórica, o propósito exato dos obeliscos ainda é objeto de debate entre os especialistas. Alguns acreditam que eles eram usados como marcadores de tempo para agendar eventos importantes, enquanto outros afirmam que tinham um significado religioso mais profundo. A construção desses monumentos imponentes ainda é um mistério para muitos especialistas, e apesar das várias pesquisas realizadas ao longo dos anos, ainda existem diversas perguntas sem resposta sobre eles. O que se pode falar com certeza é: os obeliscos de Karnak são um testemunho silencioso da engenhosidade e habilidade dos antigos egípcios, e continuam a fascinar e intrigar visitantes e estudiosos até hoje. Em quarto lugar, a tumba de Nefertiti. Nefertiti foi uma das mais famosas rainhas do Egito Antigo, que viveu durante o reinado do faraó Akhenaton. Ela era famosa por sua beleza e elegância, e muitos acreditam que teve uma grande influência política e religiosa durante seu reinado. No entanto, o destino de sua tumba permanece um mistério até hoje. Embora a tumba de Nefertiti seja uma das mais procuradas e desejadas pelos arqueólogos, ainda não foi encontrada. Vários especialistas acreditam que ela possa estar localizada em algum lugar no Vale dos Reis, perto de Luxor, onde muitos faraós e suas famílias foram enterrados. Outros acreditam que ela possa estar escondida em algum lugar no deserto, ou mesmo que tenha sido saqueada e destruída ao longo dos séculos. Apesar de todas as especulações e teorias, a localização da tumba de Nefertiti permanece um mistério. No entanto, a busca por ela continua e muitos arqueólogos e pesquisadores trabalham arduamente para tentar encontrá-la e desvendar seus segredos. Enquanto isso, Nefertiti continua sendo uma das figuras mais fascinantes e misteriosas do Egito Antigo, e sua lenda e mistério continuarão a intrigar pessoas em todo o mundo. Em terceiro lugar, a Grande Esfinge de Tânis. É uma das esfinges mais importantes e enigmáticas do Egito Antigo. Uma gigantesca escultura de pedra de 5 metros de comprimento que representa a imagem de um leão com uma cabeça humana, sendo um dos monumentos mais icônicos e misteriosos da civilização egípcia antiga. Embora a data exata da construção da esfinge ainda seja objeto de debate, muitos especialistas acreditam que ela tenha sido esculpida durante o reinado do faraó Ramsés II, por volta do século XIII a.C. A Grande Esfinge de Tânis é impressionante tanto por seu tamanho quanto por sua beleza e detalhes, e é considerada uma das esculturas mais importantes do mundo antigo. Apesar disso, ela ainda guarda muitos segredos sobre a civilização egípcia. Há muitas teorias sobre a função original da esfinge, incluindo a possibilidade de que ela tenha sido construída para proteger um tesouro ou para ser um objeto de adoração religiosa. No entanto, muitas perguntas ainda não foram respondidas, e o mistério em torno da Grande Esfinge de Tânis continua a ser um dos maiores enigmas da civilização egípcia antiga. Em segundo lugar, Cidade Perdida de Heracleópolis. A Cidade Perdida de Heracleópolis é um dos mais fascinantes mistérios do Egito Antigo. Encontrada recentemente, a cidade é considerada uma das maiores descobertas arqueológicas da última década e ainda é pouco conhecida. Localizada no Alto Egito, era uma importante cidade durante o Império Médio e o Império Novo do Egito. Ela foi um centro de comércio e de atividades religiosas, além de abrigar muitos templos e palácios impressionantes. No entanto, com o passar dos anos, a cidade foi gradualmente abandonada e acabou sendo esquecida pela história. Foi somente em 2019 que a cidade foi redescoberta por uma equipe de arqueólogos egípcios. Desde então, as escavações têm revelado muitos tesouros impressionantes, incluindo artefatos religiosos, estátuas de faraós, inscrições hieróglifos e muito mais. A descoberta da cidade perdida de Heracleópolis é um testemunho emocionante da riqueza e complexidade da civilização egípcia antiga, e ainda há muito a ser descoberto sobre essa cidade misteriosa. Em primeiro lugar,
Os famosos hieróglifos egípcios. Os hieróglifos egípcios são um dos maiores mistérios do Egito Antigo. Esse sistema de escrita era usado pelos antigos egípcios para registrar sua história, literatura, religião e ciência, entre outras coisas. No entanto, os hieróglifos foram um enigma durante séculos e sua decifração é considerada uma das maiores conquistas da egiptologia. São compostos de uma série de símbolos e imagens que representam palavras, frases ou ideias. A escrita hieróglifa foi usada durante toda a história do Egito Antigo, desde o período pré-dinástico até o período romano, e sobreviveu até os dias de hoje em templos, túmulos e outras estruturas antigas. Embora muitos hieróglifos já tenham sido decifrados, há ainda diversos mistérios a serem desvendados. Por exemplo, existem muitos hieróglifos que ainda não foram totalmente decifrados, e que poderiam nos fornecer informações valiosas sobre a cultura e a história do Egito Antigo. Além disso, há muitas perguntas em aberto sobre como os antigos egípcios usavam a escrita hieróglifa em sua vida diária, bem como sobre como ela se desenvolveu ao longo do tempo. Se você é apaixonado por curiosidades e quer descobrir os segredos do mundo ao seu redor, junte-se a nós. Inscreva-se agora e faça parte da nossa comunidade de exploradores curiosos. Você terá acesso a conteúdos exclusivos, histórias intrigantes, curiosidades do mundo e muitas outras surpresas. Então não perca mais tempo. Clique no botão de inscrição e comece a explorar conosco. E claro, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, afinal, a curiosidade é contagiosa.